Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem Nessa Carteira, esse podcast que quer acabar de uma vez por todas com o tabu que é falar sobre dinheiro. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still The Look, e estou aqui com minha co-host mais musa do que nunca, Ana Pichain. Ai, nossa, gente, Manuela, você sabe que para uma segunda, que a gente grava as segundas normalmente, você me deixa uma pessoa muito feliz. Gente, eu falei, ela tá aqui com uma maquiagem hoje que ela tá sempre linda, mas hoje está mais linda do que nunca, né? Muito obrigada, Manu, igualmente, também tá linda obrigada. e deusa, mas eu acho que isso aqui é da vibe interna, porque a gente tá entrevistando hoje uma pessoa muito legal. É isso aí. Não é? E que nos deixa mais feliz. Exatamente. Ó, depois vocês vão entender o trocadilho. Não, e aí vocês vão me detestar com todos os trocadilhos, mas esse é um bom trocadilho, né? Muito bom. Gente, aqui, ó, pra já apresentar nossa convidada de uma vez por todas, sem fazer mistérios, porque quem já viu no Thumb aí também já sabe quem ela é, né? Mas contando um pouquinho pra vocês que ela é especialista em planejar e realizar. Então, com 13 anos de idade, ela fez seu primeiro planejamento com o objetivo de conseguir estudar em uma boa escola. De lá pra cá, ela já realizou esse e muitos outros planos bem-sucedidos, inclusive de viajar o mundo por um ano inteiro, né, Ana? Não, demais. E ela continua nessa vibe. E tem uma coisa muito legal dela, que ela também é muito disciplinada. Aliás, eu estava vendo stories dela, hoje ela estava fazendo o quê? Cedinho, naquele frio. E tava malhando. E ela, assim, na verdade, eu tô contando a história de malhação, mas a vida inteira é um exemplo de disciplina, de coragem, de usar o conhecimento a seu favor. Não só o conhecimento que está disponível, aquele que a gente estuda, mas principalmente aquele conhecimento sobre si mesma, para viver aquela vida que a gente deseja. E é por isso que hoje a gente quer saber mais sobre a história da Fê Neut. Gente, essa introdução, eu não tava esperando. Coisa maravilhosa. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Super fã de vocês. Me sentindo lisonjeada com esse convite. A gente tá muito feliz. Eu perguntei pra Fê antes, ela vira, eu falei, já escutou algum episódio? Ela, óbvio, já escutei vários. Eu falei, então tá tudo em casa. Ai, boa. E a gente também tá feliz, viu, Fê, de você tá aqui. A gente tá Que muito bom. feliz. Há muito tempo tentando aqui as agendas também. Aproveitou que a Fê tá em São Paulo, que ela não mora aqui, vocês já vão descobrir tudo. Então a gente encaixou as agendas aí, né? Prioridade total. Boa. Fê, bom, tu é ouvinte, então tu já sabe que a gente começa nosso podcast aqui voltando pra infância da nossa convidada. E a gente sabe, nas nossas pesquisas aí, que tu teve uma infância nada fácil, né? Então a gente queria que tu voltasse pra esse contexto, nos contasse um pouquinho das tuas primeiras memórias com dinheiro nessa primeira infância. Bom, as minhas primeiras memórias é de não ter o dinheiro. Eu cresci na Zona Leste de São Paulo, numa família com bem poucos recursos, então escola pública, sem viajar, sem nada, casa super pequena. E o dinheiro sempre foi uma questão, porque não tinha. Então eu vi desde muito pequena os problemas no relacionamento, na família, em tudo que a falta do dinheiro gera. E desde sempre, era muito engraçado, assim, quando as pessoas falavam, o que você quer ser quando crescer? Obviamente eu não falava isso, mas na minha cabeça eu pensava, rica, eu quero ser rica. O resto eu não sei, rica. Como eu não sei, mas eu quero ser rica. E eu tinha isso muito forte. Então, desde muito cedo, eu já comecei a pensar o que eu precisava fazer pra ser rica. Uhum. Então, tinham várias coisas que eu me interessava, mas eu sempre pensava, isso vai dar dinheiro? Não sei. Então, se não vai, então assim, artista, cantora, tudo que eu pensava, não, isso vai ser muito difícil de eu ficar rica rápido. Então, eu já descartava. E ao longo do tempo, sempre eu dei prioridade para aquilo que eu imaginava que fosse me trazer dinheiro num futuro próximo. Uhum. Olha que interessante, né? Tem gente que já chega aqui e fala, não fazia a menor ideia, não sabia o que eu queria. E eu acho impressionante como você tem essa clareza desde cedo, porque com 13 anos, você decidiu então, e 13 anos, gente, vamos lá, é muito jovem, você decidiu que você queria se organizar e ter dinheiro para fazer uma escola técnica, que, né, hoje escola técnica continua sendo escola técnica, mas do antigo colegial, do que é hoje o ensino médio, porque você achava que isso ia te preparar melhor para o futuro. Isso é muita maturidade para uma menina de 13 anos. Né, sempre já mencionou um pouco que você queria ser rica, mas que fatores te levaram a chegar neste lugar, né, e a ter esse objetivo e criar esse plano, e como é que você fez o plano para chegar lá e de fato fazer? Eu, quando comecei, né, 13 anos, eu tava indo para, na época, o 8º ano, que eu imagino que é o mesmo, né, antes de ir pro colegial. Então eu lembro que foi no final da minha 7ª série, e eu comecei a ficar com uma angústia de que a minha escola não era boa. E aí eu falei, se eu simplesmente for para a próxima escola do meu bairro, que era, né, a progressão natural ali, eu falei, eu não vou conseguir entrar numa faculdade
que eu considero de primeira linha, e isso vai me deixar mais longe do meu objetivo de ser rica. Então, eu falei, eu preciso agora começar a pensar no que vai me deixar mais perto disso. E aí 2 coisas aconteceram. Eu resolvia muita coisa pro meu pai. Até foi engraçado andar aqui no centro, porque eu vinha fazer muita coisa pra ele aqui com 12, 13 anos. E aí, eu lembro que eu tinha muito essa coisa do banco. Trabalhar em banco me parecia uma coisa que ia me dar dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, eu também tinha um lado mais criativo, então eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. Mas numa dessas coisas de, vai lá resolver uma coisa pro meu pai, eu fui na Caixa Econômica Federal, e eu lembro que eu vi uma menina com uma idade muito próxima da minha, trabalhando. E aí, ao final, eu fui perguntar pra ela, eu fiz assim, você trabalha aqui? Ela falou, trabalho. Eu fiz, quantos anos você tem? Ela falou, 16. Aí eu falei, como é que você arrumou esse emprego? E aí ela falou, foi pelo CAE, que era uma ponte entre estágio e tal. E aí eu, tudo bem. E lembrando, gente, que nem não tinha internet, então não é que eu fui pra casa e comecei a dar Google. Aí eu comecei a perguntar aqui, olha ali, pesquisa ali. Aí eu descobri que as escolas técnicas tinham um programa com o CAE para organizar esse tipo de estágio. E eu falei, é isso, eu preciso ir para uma escola técnica, porque aí eu vou conseguir arrumar um emprego e isso vai me colocar mais perto do objetivo de fazer a faculdade que eu quero fazer. Então, foi aí que começou. Então, foi o negócio dos 13 anos. E aí, o que eu pensei? Eu falei, eu tenho esse ano, que é o 8º ano, para entender quais são essas escolas, o que elas oferecem, como é que eu faço para entrar, porque você tinha que fazer uma prova, né, para se qualificar. E aí, aquele ano foi o meu primeiro planejamento. Porque eu falei, eu tenho que entrar na escola técnica, porque é a escola que vai me trazer o emprego e o resto vai se desdobrar. Então, foi assim que eu comecei. Demais. Eu acho incrível essa tua, de novo, maturidade de ir atrás, de pesquisar, de olhar. E nessa época, você falou, não tinha internet, era tudo na raça. Tudo na raça. E o meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica Federal. Ai, mentira! Ai, que demais! Foi. Gente, uma pessoa focada ali, né? E Fê, mas é muito legal tu ter essa clareza desde tão novinha que queria ser rica, falo, né, brincando aqui, mas com fundo de verdade, de fato, porque eu acho que as pessoas muitas vezes têm até um preconceito quando a gente fala isso, porque não, tem aquela coisa, trabalho com o que você ama e nunca mais vai precisar trabalhar, que assim, né? Não, trabalho com o que você ama e nunca mais amará nada na vida. Exatamente. Dá trabalho trabalhar, né? Exato. Não, eu acho que eu até já contei aqui um dos episódios que eu falei, quando eu fundei o Estuda Luca, as pessoas ficam, qual era o propósito? Gente, meu propósito, o objetivo maior era ganhar dinheiro, assim, o resto, óbvio, o negócio tem um propósito, acho que vem como consequência, mas eu pensei, qual é o negócio que eu acho que pode trazer uma independência financeira. O resto, óbvio, a gente foi construindo ali. E hoje parece que é feio falar isso, né? Tu não sente, Ana? Assim, parece que as pessoas, assim, não, eu tenho que trabalhar com algo que seja lindo. E, na verdade, gente, a gente precisa... Tem uma coisa muito prática de trabalhar, né? Você precisa ganhar dinheiro, você precisa sustentar, fazer tuas vontades, fazer teus planos. E eu acho ainda até meio maluco essa história de, não só ser feliz, é só propósito. É lindo ter propósito, é maravilhoso lutar por ele. Mas muitas vezes é difícil você conciliar aquilo que você trabalha com o seu propósito. Até, de fato, chegar lá. Sim. E até isso exige planejamento. Então, eu também acho muito louco, Manu. Sim. Mas não sei, ando aprendendo que a gente não pode julgar nada nem ninguém. Mas eu sou meio time Fê, time Manu. Eu tô tentando, mas tá difícil. Não, e eu acho muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo de, né, trazer mulheres aqui pra falar sobre dinheiro, porque eu acho que o Brasil tem uma cultura de... O dinheiro é quase que uma coisa que você tem que ter vergonha, né? Ou então quem ganhou muito dinheiro talvez esteja fazendo alguma coisa que não seja ilícita. Então, é importante a gente falar, não, eu quero, o dinheiro é bom, a gente só consegue ajudar os outros quando a gente ganha dinheiro. Então, assim... Aliás, vamos fazer um mini desvio aqui ainda da história. Você é casada com um americano e mora nos Estados Unidos hoje, né, Fê? Você percebe essa diferença? Porque americano fala muito de dinheiro, como faz dinheiro, né? Manu que sempre fala disso. Eu ia falar, já começa aqui quanto ganha e lá quanto tu faz. Acho que são detalhes, assim, né, nessa diferença. E lá não se tem problema algum em falar sobre dinheiro. Até sobre o quanto você tem, o quanto você ganha, o quanto que você pagou na sua casa. Não tem tabu nesse sentido, sabe? O americano, ele tem uma coisa do esconder um pouco o ouro em alguns momentos. Então, porque...
Aqui eu acho que tem uma cultura também da elite de ostentar um pouco mais. Lá não tem tanto isso. Mas se você tá numa roda de amigos, e principalmente se todo mundo tem o próprio negócio, você tá falando, todo mundo fala quanto fatura, sabe? Quanto tá pagando pro head da empresa. É uma coisa muito aberta, assim. Sim. Ninguém tem problema em falar sobre isso. Sim. É uma diferença brutal, né? Aqui pro Muito. E brasileiro. ninguém tem vergonha de ganhar dinheiro, né? Ninguém tem vergonha de falar, não, eu tô fazendo isso porque vai ganhar mais. Sim. Não A gente tava até falando antes de começar o programa aqui que americano é muito nômade também pela questão do trabalho, né? Surgiu uma oportunidade melhor, a pessoa muda de estado sem pensar, assim, né? É muito mais, não tem esse... É mais desprendido, assim, né? É muito. E é muito focado na carreira, é muito focado na produtividade. E isso é bem diferente daqui. Muito interessante. Você teve um caminho que também foi sempre focado nisso. Então, vamos dar aqui uma marcha ré aqui. E você fez publicidade e propaganda. Você já mencionou a história do criativo por aí. E você, obviamente, queria trabalhar para bancar o curso. Aqui é toda a nossa pesquisa, né, Fê? Eu tô falando pra eu você. fiquei muito impressionada com a pesquisa de vocês. Eu falei pra Manu até. Ela falou aqui, ó, elogios pra nossa roteirista aqui, né? Ela é maravilhosa, Camila. Fica um beijo pra você. Como é que foi essa experiência, né, de trabalhar e entrar numa faculdade e viver com pessoas que tinham uma realidade financeira muito mais confortável? Você já falava inglês? Você já tinha... Né, como é que você ainda não falava inglês naquele momento? Nada. Aliás, a faculdade foi um grande choque de realidade pra mim. Porque eu queria muito... Eu fiz Mackenzie aqui em São Paulo. E é uma faculdade que, né, vem pessoas dos melhores colégios de São Paulo, o qual eu, de fato, não fazia parte. E eu trabalhava, então isso ampliou um pouco os meus horizontes, mas assim, eu tinha uma realidade com pessoas muito parecidas com a minha. E quando eu entrei na faculdade, foi a primeira vez que eu olhei e falei, eu tô atrasada. Muito. Então, eu entrei, eu lembro que na primeira semana eu comecei a conversar com as pessoas e todo mundo tinha feito intercâmbio de high school. A maioria das pessoas falavam inglês, a maioria das pessoas tinham um contato com alguém. Não, porque eu vou fazer propaganda porque meu tio é amigo do Washington Oliveto. E eu pensava... E aí eu falei, não, eu tô muito atrasada, eu não tenho os mesmos contatos, eu não falo inglês, eu morava longe, então além de tudo, tinha a questão logística mesmo. Então, às vezes as pessoas me convidavam pra fazer uma coisa e eu falava, cara, eu não posso, porque eu não tenho carro, eu não tenho como chegar. E aí, quando acabar esse evento, eu não tenho como ir embora, sabe? Então, tudo isso eu comecei a perceber que eu tinha que fazer certas mudanças para começar a pertencer àquele universo. Então, eu já trabalhava, mas eu falei, o meu empreguinho da Caixa Econômica, não vai servir aqui. Eu preciso já começar a me movimentar. E foi o que eu fiz. Então, imediatamente eu já comecei a procurar empregos na área. Eu não sabia exatamente que área dentro da publicidade eu queria atuar, mas eu, no início, achava que mais no departamento criativo. Então, eu comecei como diretora de arte num estúdio super pequenininho. Mas isso, assim, comecei a ganhar um pouquinho melhor e fui indo. Falei, eu preciso me destacar de alguma forma. Então, o inglês foi uma coisa que surgiu muito depois, porque eu primeiro comecei a priorizar. Então, assim, eu moro muito longe, eu preciso primeiro de um carro. Então, e aí eu falava, se eu pagar o inglês, eu não tenho tempo agora também, porque eu ficava muito tempo em transporte público, eu, trabalhava e estudava à noite. Então, eu falei, cara, o inglês vai ficar para depois, eu preciso de um carro. E eu preciso de acesso. Então, isso era uma outra coisa. Então, roupa, tudo, né? Porque a imagem importa. Eu queria pertencer àquele grupo. Então, eu tive que buscar novas referências e tudo isso custa, né? E eu fui lentamente priorizando aquilo que fosse me colocando mais perto dos meus objetivos. Não foi fácil, mas estamos aqui. Mas é muito legal tu falar isso, porque as pessoas às vezes falam, nossa, não precisa. E a gente falou muito sobre isso no episódio da Prioli, né? Que quando a gente tem, é muito fácil julgar o outro, né? De falar, porque quer uma bolsa, cara, quer um sapato. Quando a gente não tem, que aí a gente vê o que de fato, o como importa, na verdade, de fato, né? Nossa, eu nunca esqueço. Eu lembro que no primeiro inverno que eu tava na faculdade, eu tinha uma amiga, na época, que tinha uma casa em Campos de Jordão. Eu nunca tinha ido pra Campos de Jordão. E aí todas elas falavam do Corpus Christi em Campos, e eu não sabia nada. E aí eu lembro que eu fui com as meninas, a gente foi um grupo de meninas e tal, e eu me senti tão fora, assim, de tudo, assim, das conversas, das piadas internas, e todo mundo contando da viagem que tinha feito dos Estados Unidos. E eu lembro perfeitamente que todas elas tinham um pijama de flanela da Victoria's Secret.
E foi a primeira coisa que eu comprei na primeira vez que fui para os Estados Unidos, foi aquele pijama. Eu falei, eu quero um pijama de flanela da Victoria's Secret. Mas era isso, assim, todas elas estavam lá, sentadas na lareira, com o pijama, e eu de fora, querendo muito participar, mas não podia. Então é muito verdade isso. A gente acaba comprando o nosso acesso a certas coisas. Sim. E num determinado momento isso é muito importante, é bom para nossa autoestima, é bom para pertencer, principalmente numa certa idade, eu acho que isso faz muita diferença. Sim. E aí eu acho que uma vez que você se estabelece, aí você pode escolher ser quem você quiser, Sim. sabe? E é muito onde eu tô hoje, mas Sim. obviamente, por anos, eu fiz tudo pra pertencer. E isso me trouxe benefício, não dá pra Sim. negar. E é impressionante, que isso tá me lembrando também a história de que as pessoas falam, mas como o mundo é meritocrático, todo mundo tem 24 horas por dia. Não tem. As coisas são muito diferentes. Você mesma mencionou, pegava transporte público, ficava não sei quantas horas, né, pra chegar e pra voltar. Isso já em si é uma mega de uma barreira. Há pessoas que têm acesso a, por exemplo, estagiar na agência do fulano, ciclano, beltrano, a quem nunca teve. E essas diferenças, no futuro, fazem, né, te levam a lugares Sim. muito distintos. E principalmente na publicidade, era uma prática muito comum na minha época, não sei se continua assim, as pessoas estagiarem de graça. Uhum. Então, todo mundo quer fazer um estágio na DPZ, na W Brasil. E as pessoas faziam isso de graça. Eu não tinha a menor condição de fazer isso. Se a pessoa, não é nem de graça, a pessoa paga pra trabalhar, porque ela tem que pagar o transporte, a alimentação. E eu acho que, se for pensar, né, não sei que ano foi isso, Fê, mas hoje, na época ainda, tu não tinha nem opção de, então eu vou ir no transporte público ouvindo uma aula de inglês, que hoje ainda uma ou outra coisa a gente ainda consegue tentar conciliar, mas que ainda assim, a pessoa tá exausta, como é que vai fazer? Exato. Então, eu acho que era mais difícil ainda, eu acho, né, Fê? 2000. Em 2000. Os jovens, as nascidas em 2000 aqui, ó. Jovens há mais tempo. Mas é muito admirável, Fê, o que você conseguiu fazer e continua fazendo, né? E falar com tanta liberdade e tanta tranquilidade disso. Não fazer uma pose aqui, né? De contar uma coisa Sim. que é diferente. Não, eu gosto de falar porque eu acho que quem me conhece hoje às vezes não imagina, sabe? E eu também acho que não tem demérito nenhum, não tem vergonha nenhuma. Me trouxe até aqui, eu sou muito orgulhosa da minha trajetória. Demais. E na agência, tu sempre foi a pessoa do planejamento na vida, e na agência tu também trabalhou com planejamento, Depois né? eu trabalhei, eu comecei como diretora de arte, e aí eu percebi que não era... Eu gosto da parte criativa, mas eu não queria ser a pessoa que cria, eu queria muito mais pensar. Sim. E eu também percebi que eu gostava do lado de business. Então, eu trabalhei tanto como planejamento, como atendimento também. Que era uma área que eu acabei gostando muito, porque eu fazia a ponte entre tudo. Sim. E eu também tinha muita facilidade de ter a visão do todo, que é um skill importante nessa área, né? De poder conectar os pontos. Então, foi uma área que eu acabei me dando muito bem. Foi onde eu cresci mais. E até uma curiosidade que a gente estava falando nos bastidores aqui, dessa diferença entre Brasil e Estados Unidos, né? De como lá as pessoas são mais produtivas e focam, vou trabalhar das 9 às 5, vou embora. A Fê tava contando que trabalhava na agência e fazia tudo e ia embora às 6. E as pessoas falavam, então tá tranquilo, eu vou te dar mais trabalho. Tá sem job, tá desmotivada. Juro. Ai, gente, isso é muito... Tinha muito essa cultura, muito tem que difícil trabalhar do Brasil. tarde. Tem que trabalhar E que por tarde. muito tempo eu fiz, trabalhei em várias concorrências, que ficava trabalhando de madrugada e tal. Mas quando eu cheguei, que eu era a dona do time, eu podia organizar a minha vida, eu conseguia educar o cliente, eu falava, não, aqui a gente tem vida, vai embora. Vamos focar, é isso aí, porque o americano trabalha, come um sanduíche na mesa e foca e vai embora viver sua vida pessoa física ali, né? Aqui eu acho que essa coisa se mistura muito e aí todo mundo fica até altas horas no escritório. Então, só um parênteses aqui, porque a gente tava nesse papo produtividade ali, né, Fê? Demais. Ô, Fê, você já contou um pouco ainda quando você estava, né, na agência, mas conta como é que foi o teu planejamento financeiro para poder, né, terminar de pagar a faculdade, para ver com 26 anos, seu extrato positivo ali na conta corrente, de comprar o carro, viajar o mundo. Como é que você se organizou financeiramente? Como é que você fez isso? E também como é que você se organizou emocionalmente? Porque conviver também com essa desigualdade que a gente vê é duro também para o coração, é duro para a alma. Olha, é muito. Quando eu entrei na faculdade, o meu salário era menor do que a mensalidade da faculdade. E eu entrei sabendo disso e eu falei, eu vou dar um jeito. Eu não vou não fazer a faculdade porque não tem dinheiro. E aí eu me beneficiei
de uma oferta de um banco antigo que dava 10 dias sem juros no cheque especial. Foi incrível, assim, eu entrei na faculdade, aí você podia abrir uma conta universitária, eu fiz isso ao mesmo tempo, e de certa forma, planejado, porque eu falei, eu tenho que usar isso ao meu favor, porque senão eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu abri essa conta e aí eu calculava da melhor forma possível para usar os 10 dias e não ter que pagar os juros. Só que chegou uma hora que não tinha como, assim, não dava. Porque uma coisa que eu não sabia, não era só mensalidade, né? A faculdade, ela envolve outras coisas. E principalmente nos primeiros 2 anos da faculdade de publicidade, tinha muita aula artística. Então, tinha papéis caríssimos que você tinha que comprar, papel fotográfico, filme para fotografia. E eram coisas caras que eu não calculei, eu tinha me planejado para mensalidade e que eu tinha que fazer. Eu tinha que comprar certos livros. E aí, eu fui entrando na bola de neve do cheque especial, consciente do que eu estava fazendo, contra a minha vontade, mas como única opção. Então, o cheque especial, ele é péssimo, porque é um dos maiores juros do mercado, né, junto com o cartão de crédito, mas tem uma parte de mim que é quase grata porque ele existia, porque eu não tinha crédito na época, eu não tinha como, né, pegar um empréstimo com juros melhores. Foi o que me salvou. Eu fiz a minha faculdade graças ao cheque especial, pagando todos os juros possível. E aí, uma coisa que me ajudou bastante foi que depois de 1 ano e meio de faculdade, o Mackenzie tinha um programa na época de filantropia que financiava a bolsa de estudo de certos alunos. Então, não era um FIES, era de fato uma bolsa que você ganhava. E aí, eu me inscrevi, e aí eu fiz mostrei lá, provei com tudo que eu não tinha como pagar, que eu tava toda endividada, e eu ganhei a bolsa. Então, nos últimos 2 anos de faculdade, eu estudei praticamente de graça, só que eu tinha aquela dívida. E o cheque especial, qual que é o problema dele, né? Ele é uma corda que você fica tentando, uma boia, que você fica tentando sair daquele afogamento. É o suficiente pra você não se afogar, mas você fica muito preso naquilo. Exato. E aí, meu sonho era pagar aquilo, só que tinha sempre alguma coisa. Então, por exemplo, o primeiro carro que eu comprei, eu não planejei, eu vou comprar, e o juro, não sei. Eu falei assim, tá, eu olhei minha planilha e falei, eu consigo pagar R$600 por mês. Cheguei na concessionária e falei, que carro que eu posso comprar com R$600 por mês? Sem entrada. E o carro também era importante pra eu ter alguma qualidade de vida e até pra eu poder trabalhar até mais tarde, sabe? Então, assim, tudo era um Tetris, assim, a minha vida. Do tipo, o que eu tenho que fazer agora pra apagar esse incêndio? Então, eu faço e depois eu penso o que eu vou fazer. Mas sempre com consciência do que eu tava fazendo. Então, nunca foi uma coisa assim, nem olho, não sei. Eu tinha lá minha planilha, todos os dias de manhã, eu chegava no trabalho, era a primeira coisa que eu fazia, eu abria a planilha, eu preenchia tudo que eu tinha gasto no dia anterior, aí eu pensava, estou um pouquinho mais perto, estou um pouquinho mais longe. Então, assim, tudo com muita consciência. E aí, eu mudei de agência. Em 2005, eu fui trabalhar numa agência que era uma das que eu queria, assim, uma das grandes agências de São Paulo. E eu lembro que foi muito engraçado. Eu entrei em outubro. E aí, no final do ano, eles deram um prêmio para alguns funcionários, que eram os destaques do ano. E aí, eu descobri que, junto com esse prêmio, vinha um bônus financeiro. E eu falei, o ano que vem, quem vai ganhar o prêmio? Eu. Adoro. E aí, eu já me programei pra pagar a minha dívida com o prêmio que eu ia ganhar no seguinte. Adoro, gente, adoro. Mas o que a mulher é focada? Foca no nome. E aí eu falei, vou trabalhar igual uma louca. Obviamente, vou ser o destaque do ano e vou ganhar o prêmio. E foi exatamente o que aconteceu. Maravilhosa. E aí, naquele ano, eu lembro que eu ganhei o bônus, eu quitei o cheque especial, imediatamente eu trabalhava no Senu. Tinha uma agência do meu banco lá no térreo, e eu fui lá e falei, eu não entendo nada de nada, mas eu quero fazer uma previdência privada com o restante do dinheiro. Então eu falei, eu paguei o cheque especial e pensei, nunca mais eu vou usar este recurso, e eu quero começar uma previdência privada. E aí abri, e eu lembro que no dia, a pessoa, eles fizeram uma entrevista, tal. E aí, por que você quer fazer essa previdência privada? E a minha resposta foi, porque eu estou vendo meu pai agora, com 50 anos, que não planejou a vida, todo enrolado com dinheiro, e eu não quero chegar aos 50 anos da mesma forma. Eu tinha 25 na época. E o mais louco de tudo isso é que o meu pai acabou falecendo 1 mês depois
disso. E eu lembro que isso me impactou muito, assim, porque eu acabei tomando conta de várias das coisas, né, de dívidas, de várias coisas do meu pai, inclusive da parte financeira da minha casa, né, ajudando a minha mãe e tal. E eu lembro que isso me marcou muito, assim, porque já era uma coisa que estava ali, e foi a primeira atitude que eu tomei, e aí, a partir de então, foi quando eu falei, não, eu preciso de fato me planejar, porque eu tenho responsabilidades agora também. Uau, Fê, e é um baque muito importante numa idade em que você, né, tá conquistando muita coisa. Eu sinto muito você ter passado por isso. Então, Mas me ensinou muita coisa também. E eu acho que hoje eu tô aqui por causa de tudo isso que aconteceu. A vida ensina, né? Não tem muito saída, mas ainda assim é exemplar. A gente viu em algumas entrevistas tuas que tu até fala, né? Que acho que essa morte repentina dele te fez ver a vida com outros olhos, até pra tu conseguir, de certa forma, enxergar a felicidade nos pequenos momentos e não deixar, acho que, tudo pra depois, assim, né? Então, acho que muito do que tu construiu veio a partir, né, da perda do teu pai. E eu comecei o Feliz com a Vida com um blog, e o meu primeiro texto, que viralizou, que foi onde eu falei, nossa, mais do que só as minhas amigas estão lendo isso, foi um texto que eu escrevi muito de coração, assim, e que chamava A Morte do Meu Pai Me Fez Mais Feliz. E que eu falava muito dos aprendizados. E óbvio, não é a felicidade, né? Não Claro, fiquei feliz porque meu pai morreu. Mas eu acho que sem essa experiência, eu não teria arriscado várias coisas que eu arrisquei. Muitas das coisas que eu fiz foi porque isso aconteceu. E por vários motivos, assim. Você vê uma pessoa tão jovem, né? Perder uma pessoa e sendo ela tão jovem... Você fala, não, a vida pode acabar amanhã. Sim. Literalmente, assim. Sim. Então, isso te traz pra essa realidade, sim, né? Sim, uma presença, assim, também. E Fê, eu não sei se foi nesse momento ou quando, que aí tu conheceu o Mark, que é o teu atual marido. E aí tu descobriu o nomadismo digital, né? Que ele vivia e pensou, quero fazer o mesmo. Então, não sei se foi nesse momento, se já tava... Foi um pouco depois. Foi um pouco depois. Mas... eu acho que se meu pai não tivesse morrido, talvez eu nunca tivesse arriscado esse sabático, sabe? Eu ficaria muito presa ali na... ai, não, mas como é que eu vou fazer? E depois, como vai ser minha carreira? E eu acho que eu tava tão do tipo, não, a vida é hoje. É um sopro, assim, né? Sim. E, na verdade, o sabático, ele começou um pouquinho depois, quando você alcançou a tua meta antes dos 30 anos, né? Então... as nossas fontes nos contam que... fontes corretíssimas. Né, a Fê queria ser diretora, né, de conta antes dos 30, isso aconteceu com 29. Foi. Mas logo quando você chega ali, enfim, então você chega, foi feliz, mas peronou muito. Né? Porque a gente cria essas expectativas, né, principalmente eu acho que na parte profissional, de que, nossa, quando eu chegar, parece que algo mágico vai acontecer, assim, e foi interessante porque eu sempre planejei a minha vida desde os 13 anos e eu sempre consegui tudo que eu planejei. Então, até me perguntaram recentemente, teve algum plano que você fez e não deu certo? Eu falei, não, todos os planos que eu fiz deram certo. E eu cheguei nesse momento em que eu olhei pra minha vida dali pra frente e eu não conseguia pensar em nada que eu quisesse. Então eu falei, eu quero casar? Não sei. Eu quero ter filho? Não sei. Eu quero o cargo da minha chefe? Não sei. Acho que não. E aquilo foi impactante, assim, porque eu nunca não soube qual era o meu próximo passo. E aí eu conheci o Mark, meu marido, bem naquela interseção entre acabei de conseguir o que eu queria e não sei qual é o meu próximo passo. Uhum. Então, eu ia falar. E aí tu conheceu ele numa balada aqui em São Paulo. Foi. E descobriu que ele era nômade digital. Tu já sabia o que era ser nômade digital? Não sabia, descobriu ali. Eu brinco com ele que mesmo que a gente nunca mais se visse na vida, ele já teria mudado a minha vida só pela conversa que a gente teve. Porque eu fiquei, assim, completamente chocada. Porque... uma das coisas que eu amava fazer era viajar, até porque não viajei na infância, não viajei adolescente. Então, uma vez que eu comecei a ganhar dinheiro, não tinha mais dívidas, a minha primeira prioridade foi eu vou viajar o máximo que eu puder. Então, eu viajava muito. E aí, eu conheci e falei, não, calma, eu tô vivendo minha vida errada. Porque eu tô me matando de trabalhar pra poder ter lá os meus 20 dias de férias. E esse cara tá viajando o ano inteiro enquanto trabalha.
tô fazendo tudo E errado. que ano foi isso? Porque hoje já também é normal as pessoas falarem de nomadismo digital, mas na época não era, Foi né? começo de 2012. Eu nunca Nossa, tinha ouvido falar. Imagina, total. E eu lembro que eu cheguei no trabalho no dia seguinte, né? Fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí eu parei na hora do almoço, assim, comecei a pesquisar. E eu fiquei alucinada. Sabe aquela coisa? Nômades digitais, quem são? Do que se alimentam? Onde vivem? Ou, quer dizer, vivem no mundo inteiro, né? No caso. E eu falei, nossa, não, tem alguma coisa aí. Isso... Tem alguma coisa aqui. Uhum. Mas precisou muito planejamento pra eu conseguir ter coragem de largar tudo e, de Mas fato... aí vocês ficaram se falando enquanto tu se planejou. Ele ficou no Brasil. Então, assim... Ah, ele estava nômade morando aqui. Ele estava no Sim. Brasil, mas sem nenhuma perspectiva de que ele ia ficar muito tempo. Eu tava numa fase da vida que eu tava muito assim... O que tiver que ser, vai ser. Porque, em termos de relacionamento... Aham. E aí, a gente começou a sair, ficar e tal, mas... Não falava muito sobre o futuro. Eu pensei, gente, esse cara gringo vai embora. Não vou nem... É legal, eu adorava conversar, a gente ficava horas falando sobre mil coisas. Então eu falava, eu adoro passar tempo com ele, mas não vou nem ficar me empolgando, porque não vai dar em nada isso aqui. Só que ele foi estendendo a estadia dele em São Paulo. Uhum. E aí, quando deu 3 meses, ia fazer 3 meses que ele tava aqui, ele precisava ir embora por causa do visto. E aí foi a primeira vez que a gente começou a conversar sobre talvez, potencialmente, e aí ele já me jogou um balde de geografia e falou, não, eu adoro você, eu super quereria namorar, mas eu nunca vou morar em São Paulo, no Brasil. Uhum. Aí eu falei, nossa, que pena, porque também nunca vou embora. Então, né, isso acaba aqui. Aham. E aí eu tava pra sair de férias, eu ia pra Nova York, e ele acabou indo me encontrar lá. E aí, nesse encontro em Nova York, me bateu, assim, eu falei, cara, e se eu tirar um sabático? O que é a pior coisa que pode acontecer? Eu vou 1 ano, vejo se isso aqui vai dar certo ou não. Se não der, eu volto. Gente, 1 ano, pego meu emprego de volta, arrumo outro emprego, a vida não vai acabar. E aí foi quando eu decidi. Falei, eu vou fazer isso. Então conta como é que você fez o plano. Porque agora eu quero saber todos os seus planos. Como é que você se organizou? Financeira, fisicamente, emocionalmente, pra colocar E a esse gente novo quer saber plano. todo mundo que vai tirar um sabático depois desse episódio, né? Exato. Eu sentei com a minha planilha. Gente, a minha planilha era meu melhor amigo, assim. Eu chegava todo dia, eu falei, bom, tenho que sentar e fazer minha planilha. Aí eu fiz vários cenários. Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, quanto tempo, que tipo de estilo de vida eu quero ter, quanto dinheiro eu preciso. Então, comecei a pesquisar. Se eu for pra Ásia, é um budget, se eu for para os Estados Unidos é outro, se eu for para a Europa é outro. Então, comecei a fazer vários cenários possíveis. E aí, com o que eu tinha, né, investido, enfim. E aí, eu fiz um cenário do tipo, peço demissão agora, 6 meses, 9 meses, 1 ano. E aí, eu cheguei à conclusão que 9 meses era o sweet spot, do tipo, aqui eu consigo, de fato, né, me sentir confortável. E aí, eu tinha... nesse cenário dividido entre vida louca, posso gastar tudo até esse valor, aqui a luz amarela acende, aqui tenho que voltar para São Paulo, e aí se eu voltar para São Paulo eu preciso ter dinheiro para comprar um carro, para reorganizar a vida. Exatamente, então tudo isso estava pensado e planejado, e aí também para onde ir. Então, Ásia, falei, se eu for pra Ásia, eu consigo talvez ficar mais de 1 ano primeiro. Então, tudo isso eu pensei e planejei antes de falar com o Mark. E aí, eu cheguei com a proposta. Vamos pra Ásia. Não, eu falei, olha, eu fiz vários cenários, tá aqui a minha planilha, está aqui o meu budget. E o ideal seria eu esperar mais 9 meses. E aí, você decide se você quer esperar ou não. E aí ele falou, não, eu espero. Aí ele falou, então ele tinha um trabalho pra fazer fora daqui. Ele falou, e aí por causa do visto também, ele falou, eu volto pra São Paulo com 6 meses de prazo, porque daí ele podia sair um pouquinho e voltar e restabelecer o visto. E aí a gente vai junto. E isso foi em agosto de 2013. Agora está fazendo 12 anos que eu tomei essa decisão. Não, e a gente sempre pergunta se as pessoas falam no relacionamento sobre dinheiro. Tu já começou a falar sobre dinheiro antes de começar o relacionamento. E a planilha, vai dar certo, vamos! E você sabe o que eu acho demais, de verdade? Eu estava escutando a Fê falando disso. Assim, tem muita gente que acha que
tomar uma decisão dessa é vida louca, né? Não, vambora, joga tudo pra cima, manda o chefe se catar, né? Pra não falar outra coisa. Mas você fez todos os cenários, inclusive seu cenário de volta. E eu adoro essa lógica de projeto que você coloca, que assim, ó, até aqui dá pra ir vida louca mesmo, aqui, luz amarela, eu já tenho que ficar atenta se eu não conseguir alguma coisa, que eu tenho que começar a me preparar. E você fez até o cenário de voltar com meios para se reestabelecer. Então, é uma organização mental e um pragmatismo para tomar uma decisão dessa, que eu acho fundamental que você fale, porque as pessoas, elas só veem um lado da coisa. Tem uma segurança, né? Até para poder curtir esse momento, né? Exato. Senão a pessoa deve ficar sempre numa angústia. Que é a parte do emocional. Pra mim, o planejamento sempre foi uma forma de me organizar mentalmente, e isso ajuda muito o meu lado emocional. Porque muita gente acha que se planejar gera uma âncora ou que te engessa, e pra mim é o contrário. O planejamento me traz uma liberdade, uma paz que eu não conseguiria ter se eu não tivesse o planejamento para me guiar. Então, quando eu me organizo dessa forma, eu também ajudo a minha ansiedade a baixar, a não ficar nessa, ai, mas e aí, o que vai acontecer? Não, eu já sei o que vai acontecer. É óbvio que muitas coisas mudam, e se vocês quiserem, eu posso entrar num detalhe que quando eu pedi demissão e planejei tudo isso, eu tava me organizando com o dólar a R$2, que era o que era em 2013. E aí, um mês antes de eu viajar, teve um boom e o dólar foi para quase R$4. Nossa. Então, é a história do planejamento que precisa ser revista. Sim. Então, assim, de um dia pro outro, todo o meu planejamento, todo o budget que eu tinha caiu pela metade. E aí? E aí, eu tive que me virar e refazer. Então, e isso foi, juro, uma semana antes de eu viajar, eu tive que sentar com ele de novo e falar, mudou tudo. Todo aquele dinheiro que eu tinha agora vale metade. Então, todo aquele plano de talvez ficar um pouco mais, não sei se vai rolar. E eu já tinha me organizado para talvez conseguir certos trabalhos, trabalhar como freelancer. Eu já tinha começado a tomar café com pessoas e conversar com agências que eu conhecia que talvez precisassem do trabalho. E rolava também uma questão de educação, né? Porque o trabalho remoto não existia. Então eu falava, não, olha, tem essas pessoas que vivem desse jeito e elas fazem assim e dá tudo certo. Mostra uma foto pra provar que existe. Exato. Então assim, eu já tava meio que preparando o terreno pra ter alguma coisa, mas aí eu falei, não, se eu não arrumar esse trabalho, eu vou conseguir ficar só 6 meses. Claro. Então isso já foi tudo combinado antes da viagem. Sim, perfeito. Porque o planejamento, ele pode mudar, mas não ter o planejamento é muito pior do que ter que reorganizar o planejamento. Nossa, Fê, e muito legal a tua fala, porque hoje em dia todo mundo fala tanto de saúde mental, mas tá diretamente ligado à saúde financeira também, porque as pessoas não é nem a falta, eu sinto que é a pessoa não querer saber. Então, eu acho que isso dá mais angústia do que ela saber de fato, e lidar com a sua realidade. Tá, então eu devo isso, como é que eu vou organizar? A Ana sempre fala aqui também, então eu vou fazer uma dívida só, ao invés de ter várias dívidas separadas. E esse enfrentamento, eu acho que é o primeiro passo, né, Ana? Não, sem dúvida. E sabe que a Fê estava falando? Tem um livro que se chama A Quinta Disciplina, do Peter Senge, que provavelmente se pronuncia também diferente do que o Peter Senge, mas vai ficar assim. E ele escreve também a organização que aprende. E aí ele fala que quando a gente está fazendo planejamentos de vida, qualquer um, a gente quer sair do ponto A para B. E a gente não tem que ter a gente não tem que assumir que o ponto B vai chegar. Um pouco do que você está contando aqui. Mas você tem que fazer o plano para chegar lá. Porque, eventualmente, esse B vai virar C. Vai virar um outro lugar. E aí, só o fato de você ter se organizado para chegar te dá estrutura emocional para poder mudar seus planos para C. E eu acho muito legal você ter essa tua, de novo, teu pragmatismo e essa tua organização que você fez. Teu plano, o plano mudou, a situação mudou, o contexto mudou, como acontece, acho que todas as vezes, né? E aí você muda a rota, se prepara e se acalma. E eu gosto também quando você fala que o planejar acalma, porque você começa a pensar em todos os cenários, o que pode dar certo, o que não dá. E aí, pro teu ponto, né, Manu? Quando a gente ignora, quando a gente não pensa nisso, aí sim eu acho que a gente pode cair num abismo, de ser surpreendido, ou de encontrar uma emoção que você não esperava ali, ou de colocar tudo eventualmente a perder, colocar um sonho a perder. Então, eu acho, de novo, de uma lógica precisa e necessária que a gente fale. E a parte financeira, ela gera muita ansiedade. Então, você estar com dívida, você não saber como é que você vai pagar, né, aquela dívida, isso gera tanto desgaste emocional. Eu já estive nesse lugar. Então, eu lembro que quando eu tinha esse cheque especial, por mais consciente que era todo dia eu entrava no meu extrato, aí via um pouquinho menos, pensava, ai meu Deus. Então, assim, eu convivia com aquela ansiedade constante. Então, assim, a partir do momento que eu consegui me livrar daquilo,
a paz que você sente, eu juro, eu não entendo as pessoas que falam, nossa, nem olha a minha fatura do cartão de crédito. Eu falo, gente, mas se eu não olhar, aí que eu fico ansiosa. Sim. Exato. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Exato. E, gente, tem coisa tão fácil hoje. Você grava, depois você joga numa AI que organiza tudo, você Exato, grava. gente. Eu gastei R$20 de alimentação, né? Você começa a se organizar, não tem muito porquê, né? De não entrar em contato com isso. Posso fazer só mais 2 comentários agora sobre produtos financeiros? Sem falar e especificar isso, não é uma orientação. Mas você estava falando de viajar para fora e, obviamente, você tem uma exposição cambial. E muitas vezes, se você não tem, né, por exemplo, um investimento ou um hedge, que é uma proteção desse dinheiro, eventualmente essas oscilações cambiais podem afetar teus planos. Existem, você não precisa nem fazer conta fora do Brasil, tá, gente? Mas existem alguns instrumentos em que você consegue investir em empresas fora, dentro da Bolsa, através da Bolsa. Esses instrumentos são os BDRs. E isso é uma forma de você se proteger, eventualmente, de oscilação cambial, se faz parte do teu plano. Morar fora ou ter alguma coisa assim, acho que vale a pena entender. E outro é o Tesouro Direto. Né, você falou da previdência privada, mas o Tesouro Direto é quando você, enfim, empresta dinheiro para o governo e você recebe lá na frente. Tem vários instrumentos, inclusive, que ele tem um chamado Renda Mais, isso de novo não é uma indicação, sentem, estudem e vejam, mas que ele te dá essa sensação de previdência de longo prazo e te ajuda a economizar, e você pode começar com muito pouco dinheiro. Então não é para gente rica, é para todo mundo, e você tem instrumentos aqui que te ajudam a fazer isso. Não pesquisem, olhem, servem como proteção e tem a ver com a história da Fê, eu não queria deixar passar, porque acho que muito bom. são boas coisas pra gente fazer para evitar susto também, né? Sim, Com super. certeza. Boa. E Fê, aí viveu o nomadismo digital por 1 ano. Quase 2 anos e meio. Gente, olha, foi bem mais. Foi bem mais. O plano era 1, e aí 1 ano passa muito rápido, Sim. né? E o que aconteceu? Eu comecei a, de fato, trabalhar. Uhum. Então, eu ganhava, eu tinha uma renda enquanto eu tava viajando, Uhum. e isso fez com que eu conseguisse estender um pouco mais. E aí, uma outra coisa que aconteceu também nesse período é que eu percebi que eu queria, de fato, ficar com o meu atual Sim. marido. Então, eu falei, acho que vou precisar de um pouco mais de detalhe. tempo. E acabou que depois eu nunca mais voltei. Mas fiquei viajando, entre aspas, por 2 anos e meio. Ô Fê, como é que é a disciplina para trabalhar? Eu tenho de verdade essa curiosidade, né? Tudo bem que todo mundo viveu a pandemia, mas como é que é? É difícil. E pra mim foi especialmente difícil porque eu acho que desde criança eu sempre soube o que eu tinha que fazer. Não por uma questão interna, mas porque eu tinha demandas externas, né? Eu tinha escola, eu tinha que estar num certo horário, aí depois do trabalho, eu sabia exatamente quais eram as minhas demandas, as minhas metas, o que eu precisava entregar. E aí aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Então eu pedi demissão, então foi a primeira vez na minha vida, desde que eu tinha 5 anos de idade, que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não tinha nenhuma demanda externa pra seguir. E eu tava num lugar completamente novo. Então, assim, o primeiro país que eu fui foi a Tailândia. Eu nunca tinha ido pra Ásia. E aí, só da diferença cultural já é um estímulo completamente diferente, outro alfabeto, tudo muito diferente do que a gente tem aqui. E o mais interessante dessa história toda é que, como eu sempre fui muito planejada, e principalmente aqui no Brasil, né, o planejamento é visto de uma forma com rigidez, né, as pessoas muito planejadas são muito rígidas, não são espontâneas. Teve uma parte de mim que comprou essa ideia de que eu era uma pessoa muito rígida. E quando eu conheci o Mark, ele era o oposto de mim. Ele era o espontâneo. Eu, quanto tempo você vai ficar no Brasil? Ele, não sei. Quanto tempo eu achar que tá legal. E eu, meu Deus, como assim? Desespero. Desespero. Só que teve uma coisa, teve um apelo nessa forma de viver dele, que eu falei, talvez eu deva ser mais espontânea também. Eu não saber o que eu vou fazer amanhã. Então eu fui pra essa viagem também com essa intenção de, eu preciso relaxar um pouco mais, sabe? Ser mais espontânea e tal. Então eu planejei tudo milimetricamente até o dia que eu chegasse na Tailândia. E aí eu falei, eu vou deixar a vida acontecer. E foi a pior coisa que eu podia ter feito. Porque eu não sou essa pessoa. Mas aí é bom, né? Porque a vida te ensina. A vida ensina, a vida ensina. E é o autoconhecimento mesmo. Porque eu não via isso com olhos positivos. Eu falava, não, talvez eu seja muito rígida, sabe? Eu tô com tudo planejado. Eu planejava as minhas férias no dia 2 de janeiro. Eu já sabia todas as viagens que eu ia fazer. Aí eu já comprava passagem. Então, assim, eu não deixava muito buraco pro acaso. E aí,
as primeiras 2 semanas, assim, foram muito intensas. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha já um freela pronto, combinado. Uhum. Então, só que aí eu terminei todo o trabalho do freela em 2 dias. E aí eu fiquei muito perdida. Com o que eu ia fazer, dos meus dias, da minha vida. E como o Mark já estava muito habituado, ele acordava de manhã, abria lá o seu laptop, começava a escrever e eu... Sim, porque o nomadismo digital não é férias. Então, tu entender que, tipo, eu tô trabalhando ou eu posso curtir, deve ser meio desesperador, né? Muito. É. E eu não sabia... eu precisava muito dessa separação. Sim. Porque pra mim era muito assim, trabalho, aí férias, tô de férias. E aí, nessa do tipo, eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho que lavar roupa, e eu também tenho que ir ao supermercado, mas eu também não sei onde é o supermercado. Então, E era também curtir um muita lugar coisa. novo e tudo junto. Tudo junto. Então, assim, não foi simples. Eu demorei muito pra me adaptar. E foi muita tentativa e erro. Então, tinha fuso horário, tinha muita coisa, assim. Era muito... Eu fui meio louca. Hoje eu percebo, assim. Mas como eu sou muito organizada, deu certo. Mas às custas de muita... ansiedade e desespero. E o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o que eu fui fazer na minha vida? Mas deu tudo certo. Se você tivesse que dar uma dica para quem já viveu, ou quem vai viver, ou quem tá se planejando para viver o nomadismo digital, o que você sugeriria? Ai, é difícil pensar agora sem todo, né, a minha bagagem. Mas... eu não sei se eu faria isso, sabia? Eu acho que eu tiraria um sabático para ser um sabático. Uma coisa que ficou muito clara pra mim, e isso não é uma recomendação, mas no meu caso, eu sinto que eu não consegui nem aproveitar totalmente os lugares e nem me dedicar ao trabalho que eu tava me propondo a fazer. Então, o que eu acho? Quer ser nômade? Escolha um momento da sua carreira em que você tá disposto a não dar tudo de si. Então, num lugar em que a expectativa em relação à sua entrega não seja tão alta, se você tem um trabalho que você sabe que... sabe aquele que você sabe que você faz com tranquilidade? Tudo bem, eu acho que é uma experiência que vale a pena ser vivida, se, né, a pessoa tem a possibilidade. Mas eu acho que ela te coloca nesse lugar que você nem aproveita muito a viagem e você também não consegue acelerar a sua carreira. Saiba que, muito provavelmente, a sua carreira vai ficar num platôzinho durante aquele período. E aí, se for uma decisão consciente, seja feliz, vai aproveitar a sua viagem. Eu acho que um erro muito comum é achar que você vai conseguir fazer as duas coisas. Eu acho muito difícil. Sim, é o velho e bom, tudo não terás, tudo né? não terás. Não, eu acho que é bom que tu trouxe de novo a questão da consciência, assim como o cheque especial. Gente, se a gente tiver consciência do que a gente tá fazendo, tá tudo certo, né? Pegar o dinheiro no cheque especial, não peguem, mas tendo a consciência melhor, né? Virando nome digital, perfeito, Fê. Adorei. E aí, 2 anos e meio depois, daí vocês já tinham casaram ou casaram nesse meio tempo? Ele me pediu em casamento e aí a gente entendeu que precisava se estabelecer em algum lugar. Para mim, os 2 anos e meio foi foi mais do que eu gostaria. Mas, enfim, em termos de logística, do que a gente precisava fazer, pensando em visto, em onde vai morar e tal, acabou se fazendo o necessário. Sim. Mas eu já estava bem cansada dessa vida. É muito cansativo. E é uma coisa, assim, que é pouco falado, mas... a gente fala muito sobre, rotina é cansativo, o piloto automático da vida e tal... mas o piloto automático, ele existe por uma razão. Ele poupa muita energia do nosso cérebro. É que a gente liga o piloto automático em lugares errados, muitas vezes. Mas quando você tá vivendo como nômade digital, esse piloto automático não existe. Então você tá constantemente gastando energia com coisas que deveriam ser automáticas no seu dia a dia. Então, é muito cansativo. Sabe, essa coisa de saber o que você tem que fazer, onde compra as coisas, e coisas acontecem, né? Então, assim, você fica doente, aí você... como é neste país comprar um antibiótico? Então, são coisas novas que vão aparecendo ao longo da jornada, e que quando você tá no lugar, né, no seu lugar de origem, no lugar que você mora há muito tempo... em 2 minutos você resolve aquele problema. E aí, um problema que era muito pequenininho, ele se torna maior porque você não tem o recurso, né, as ferramentas para resolver. Então, isso é uma coisa que eu também acho que é pouco falado, em que o piloto automático, ele tem seu valor, a gente só precisa saber ligar ele no lugar certo, na hora certa. Perfeito. Amei, gente. Perfeito. Você sabe que
Fê, você tem primeiro essa... Eu tô tentando ligar 2 pedaços da tua história aqui. Hoje eu tô nesse momento. Eu vou falar ponto 1, 2, 3. Então, não, mas agora são só 2. Porque você fala, né, que, enfim, depois da morte do seu pai, você começa a dar valor a essas pequenas coisas. Que é exatamente onde não tá ligado o piloto automático, né? Que é a capacidade da gente ser feliz numa conversa como essa, que é a capacidade de ver beleza, onde a gente tá tão acostumado, tão habituado, mas conseguir ver a beleza ali e colocar o piloto automático naquelas coisas em que organizam e que te estruturam para a vida. E eu acho lindo porque essas coisas não são paradoxais e elas estão presentes todos os dias, né? Então dá para você ter o piloto automático ligado onde tem que estar para ter energia, para se admirar com as coisas lindas que a vida traz. Enfim, então é isso que eu tô aprendendo com você hoje, Vê. Gostei muito. Ligar o piloto disso. automático no lugar certo ali, né? Onde precisa demais. E aí vocês acabaram decidindo por Nova York, Fê, e foram morar em Nova York. E depois de Nova York é lei, mas nunca mais voltou pro Brasil. Essa nômade nunca mais voltou, gente. Nunca mais. 12 anos. E Fê, você faz muito projeto de conteúdo, né? Você coloca muita coisa, enfim, você fala do planejamento, do autoconhecimento. E teus planos de carreira hoje? Já que você tem tantos planos, conta pra gente. Como é que eles são? O que você quer fazer? Como é que você tá administrando a tua carreira, né, de criadora de conteúdo? E quais são as outras iniciativas que você tem hoje ou quer ter amanhã? Eu tenho milhares de interesses, assim, juro. Eu tenho vontade de fazer tantas coisas. E eu tô tentando me organizar pra entender o que eu quero fazer e qual é o meu próximo passo. Porque, assim, eu amo produzir conteúdo, mas, principalmente, acho que agora que a gente tá há 5 anos de pós-pandemia, eu tenho sentido muita falta do mundo real. Eu acho que faz muito tempo que eu tô fora do Brasil também. Então, a minha vida, ela é online há muitos anos, já. E eu acho que eu tô num momento de querer coisas concretas, assim. Então, mais presencial. E isso pode tanto estar relacionado ao conteúdo quanto não. Então, assim, principalmente depois que eu mudei para Los Angeles, eu tenho me interessado muito por design, por decoração, por outras coisas. Então, assim, tem uma partezinha de mim querendo ir para essa área, mas ainda numa questão muito embrionária. Uma paixão que eu tenho nos últimos anos é estudar mais sobre saúde e longevidade. Então, isso tem tomado bastante do meu tempo, dos meus objetos de estudo. Acaba indo para o conteúdo, porque muito do que eu crio vem do que eu estou vivendo ali no meu dia a dia. Saúde da mulher. Eu tô muito focada no envelhecimento. Não na parte só da saúde, mas do como a gente planeja esse envelhecimento, principalmente porque eu decidi de fato, e virou uma questão muito consolidada na minha vida, o fato de que eu não vou ter filhos. Então, como é que vai ser a minha velhice sem filhos? É uma coisa que eu tenho pensado muito, e eu tenho percebido que essa vai ser uma realidade de muitas mulheres, assim, por opção ou por falta de opção. Eu tenho visto cada vez mais mulheres que acabam chegando aos 40 e ainda não têm um parceiro, e que, né, não congelaram os óvulos. Então, eu percebo que vão existir muitas pessoas daqui a alguns anos nessa situação, e eu quero poder ajudar elas a pensarem e se planejarem para esse momento, para não chegar lá e falar, nossa, tô sozinha, ou não tenho o dinheiro, né, ou não tenho a comunidade. Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, e eu acho que tem chances disso se... da minha carreira se movimentar para esse lado. Maravilhosa. Não posso esperar por escutar. Acho que vai ser muito bom. E Fê, eu ia te perguntar, antes de a gente ir para nossas 2 perguntas finais aqui, já com o tempo estourado, mas eu me lembrei de um episódio que aconteceu esse ano e que, né, depois acompanha a Fê nas redes sociais, que ela posta muito conteúdo, e nessa época, né, agora não falando de um conteúdo positivo, mas de um conteúdo que aconteceu na época, que foram os incêndios de LA. E que eu lembro que foi um momento que tu falou muito sobre essa questão do quanto não importava a questão da casa em si, da estrutura, até por ter condições, mas das memórias que estavam dentro dela, né? E que de lá pra cá, acho que tu começou até a digitalizar tudo, né? Guardar todas essas memórias, assim. Então, queria que tu contasse um pouquinho pra gente como que isso te tocou, né? A possibilidade de, acabou, graças a Deus, não chegando um incêndio na casa de vocês, mas quase, né? Muito perto. E tu se viu ali, de repente, prestes a perder tudo que vocês tinham conquistado, né, da parte material, assim, e isso ressignificou alguma coisa? Como foi esse episódio na tua vida? Foi muito difícil.
passar por isso, principalmente porque o Mark tem uma prima que mora lá e que perdeu tudo, então eles estavam na nossa casa, a gente viu isso muito de perto. Mas, como toda tragédia na minha vida, trouxe muito aprendizado. E foi muito engraçado porque eu comecei a mentalmente me preparar para perder tudo. E eu acho que só o processo de você parar para pensar já me trouxe muito aprendizado, assim. Porque ao mesmo tempo que teve um momento que eu falei, nossa, pra que construir tudo? Veio um fogo e acaba com a sua vida e tal. Teve uma outra parte disso que eu pensei, não, a minha casa é o lugar mais importante do mundo, sabe? E então me fez olhar pra isso com uma gratidão, assim, que eu acho que eu nunca tinha sentido na vida. De fato, assim, eu sou uma pessoa naturalmente muito grata, muito feliz. Mas me trouxe um nível que eu não conhecia, assim. Parece que destravou um novo nível, assim, de gratidão. Mas, ao mesmo tempo, me fez querer me programar pro pior, assim. Então, eu e o Mark, a gente é muito organizado com as coisas. E a gente, enfim, tem um Google Docs que chama In Case I Die. E nesse arquivo tem tudo, né? Pra quem não fala inglês, no caso de eu morrer. O que fazer, então tem todas as senhas, tem tudo, assim, todas as informações de tudo. Mas fora isso, eu falei, tem um nível extra de preparação que a gente já pode começar a se organizar para ter. Em termos de seguro, de várias outras coisas que eu não tinha parado para pensar. Então parece que também destravou um outro nível de cuidado e de precaução em relação ao que pode acontecer, sabe? Porque a gente nunca sabe o que a vida reserva. Não mesmo. E aí, já que a gente tá falando de vida e tá chegando no nosso final, uma das perguntas que a gente tem 2 perguntas clássicas. E agora tu fiquei com In Case I Die na cabeça. Já todo mundo vai fazer a pastinha aí depois. Né? Mas se a gente chegar, né, lá pra frente, quando a gente estiver quase morrendo, o que é uma vida bem-sucedida pra você? Nossa. Eu acho que é uma vida em que eu tenha orgulho do que eu vivi. E eu acho que ter chegado lá sabendo que eu fiz o meu melhor e que eu não desperdicei o meu tempo com coisas que não eram importantes. Eu tento ao máximo focar naquilo que importa, aproveitar o meu tempo. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, desde criança, assim, com todas as dificuldades que eu tive na minha infância, eu sempre achei a vida um presente, e eu honro esse presente todos os dias. Assim, é óbvio, não dá pra todos os dias a gente fazer o melhor, né? Mas eu, de fato, tento honrar o privilégio que é estar aqui. Então, eu acho que a minha vida vai ter sido bem-sucedida se eu olhar pra trás e pensar, eu fiz tudo que eu podia pra aproveitar esse presente. Demais, Fê, amei. E, bom, queremos saber o que tem na sua carteira. E na planilha. Bom, eu moro nos Estados Unidos. E quando eu comecei essa nova vida, porque a partir do momento que eu mudei do Brasil, muda tudo, né? Muda a sua estrutura de imposto, fiscal. Então, eu demorei alguns anos para começar a entender o que era mais vantajoso, o que eu deveria fazer. Eu dou a minha saída fiscal do Brasil, eu não dou, eu tenho uma empresa aqui, como é que eu declaro esses impostos fora? E os Estados Unidos é o único país do mundo, se não for o único, é um dos, que mesmo se você não mora nos Estados Unidos, ao ser cidadão, você precisa pagar imposto lá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu não fiz até hoje, eu não tenho cidadania, muito pela questão fiscal. Sim. Quando eu mudei pra lá, na mesma época, o meu marido acabou tendo um grande sucesso profissional. Só que quando a gente se conheceu, os dois, né, estavam ali. Então, assim, a gente se casou com comunhão total de bens, o que não é muito comum. Eu acho que é até meio impopular atualmente, mas... Né, na época, a gente não quis fazer um prenup, que é a forma de você separar as coisas nos Estados Unidos. E hoje, assim, eu tenho 2 frentes, eu vou dizer. Então, a gente tem a nossa frente americana,
E aí a gente tem de tudo, assim, desde criptomoedas até lá, principalmente o stock market, né? Você investir em ação é muito mais vantajoso porque os juros são mais baixos. Não nesse momento, tanto, mas historicamente os juros são muito mais baixos. O que no Brasil é um pouco mais né? É diferente, que a renda fixa acaba tendo suas vantagens pela questão dos juros. Então, hoje são duas frentes separadas. Todos os meses, eu e o Mark, a gente faz uma reunião, a gente enxerga o nosso casamento como uma empresa. Então, os dois sabem tudo, eu tenho acesso a tudo. E isso é uma coisa também que veio muito do trauma do falecimento do meu pai, assim. A minha mãe era muito dependente financeiramente. Ninguém sabia, assim, quantas contas tem dívida, não tem, a gente não sabia nada. E isso ficou muito marcado pra mim, assim. Então, pra mim é mandatório que eu saiba tudo. Então, assim, se ele morrer hoje, eu não vou passar apuros. Eu só abri o meu arquivo, tem todas as senhas, tem todos os bancos, tem todos os investimentos. E principalmente com a questão de cripto, não tem. Se a pessoa morreu e você não tem, a senha acabou, né? Não tem quem faça abrir. Então, isso era uma coisa que eu tinha muito combinado, assim. Eu tenho que ter acesso a tudo. E a gente, né, faz isso. Então, a gente tem essa reunião mensal pra discutir o que tá funcionando, o que não tá. Então, recentemente, a gente até tá falando de vender um pouco do que a gente tem de cripto. Enfim, essa é a frente americana. E aí, aqui no Brasil, eu tenho a minha empresa. Então, pela parte fiscal, hoje, muito do meu patrimônio está no nome da empresa e é investido através da minha conta PJ. Enfim, daí tem várias questões práticas, né, de impostos e tal, mas eu enxergo assim, o bolo é o mesmo, mas a gente tem estratégias diferentes nos dois países, pensando no que é mais vantajoso em cada Perfeito. um. Perfeito. Adorei, porque a Fê não sabe nem só, quer dizer, não é que ela não sabe. A Fê, ela manja de investimento local, de fora. Exato, ela tem estratégias de tipos. diversificação e ainda sabe falar de impostos. Essa mulher sabe tudo. Maravilhosa. Demorou pra chegar lá. Mas eu também quero ser independente. Então, assim, eu tenho muito pavor dessa coisa do tipo... É isso, se ele morrer, eu não quero ficar na mão, sabe? Então, eu sei tudo. Não, e Fê, tu falou da questão da comunhão total de bens, né? E em breve, sem spoilers, teremos uma advogada aqui falando tudo sobre. E o que a gente sempre fala aqui, não existe certo e errado. O combinado não sai caro, né? E eu acho que é isso. Vocês se encontraram numa fase que vocês dois estavam na mesma fase de vida, construíram tudo junto. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que o importante é o diálogo, que isso aí tu começou desde o dia... Não é nenhum, né? Desde o dia zero. Lá tá aqui na planilha, vamos! Então, muito legal tu compartilhar a tua história. E eu acho que é uma coisa que precisa ser conversada sempre. Sim. Então, por exemplo, a gente tem um casal de amigos que se divorciou no ano passado. A gente sentou um dia e falou, se a gente se divorciasse, como é que ia ser a nossa divisão? E aí a gente falou, não, ó, você ficava com essa casa, porque a gente tem imóveis também. Eu ficaria com essa, a gente dividiria assim, o dinheiro do Brasil seria assim, aqui seria assado. Então, assim, por mais que a gente tenha comunhão de bens, a gente se dá super bem, a gente não planeja se divorciar, mas... Vimos os amigos lá penando no divórcio, a gente sentou, ficou 3 horas conversando sobre como é que seria se a gente se divorciasse. Então é uma conversa que não é lá no contrato só que ela tem que acontecer. Porque também acho que muita gente faz isso, né? Casa, tem lá o contrato, mas e aí tudo esquece. Muda, né? Mas as coisas mudam, sabe? E as pessoas mudam, o patrimônio evolui, e a gente tem que estar sempre atualizando essa conversa. Sim, perfeito. Muito bom. Fê, gente, eu amei muito. Eu queria ficar horas conversando aqui, Fê. Demais mesmo, olha. Eu também amei. E Fê, pra quem quiser continuar essa conversa, onde as pessoas te encontram? Principalmente no Instagram. A gente tava falando que tem o Fê Pistola, que ela dá dicas bravas. Muito bom. Eu sou pistola, só às vezes. O meu canal no YouTube tá numa fase de pausa, mas no Instagram eu tô sempre lá, presente. Boa, e sigam, que é muito bom. Fê, amei. Foi muito bom. Muito bom. Compartilhem esse episódio com quem quer ser nômade, com quem não quer ser nômade, com todo mundo. Com todas as mulheres que precisam falar mais e ouvir mais sobre dinheiro. Isso. Fê, muito obrigada. Valeu, Fê. Um beijo. Beijo, gente. Até semana que vem.